E aí nós temos 5 pontos que eu gostaria de considerar aqui em relação a essa questão da educação, que para mim faz muita diferença. São observações que eu fiz a partir da experiência que eu tive com os meus filhos e também da experiência que eu observei e tenho pesquisado aqui com as diferentes pessoas que eu conheço que moram aqui. Primeiro ponto, o ensino básico nos Estados Unidos não é tão padronizado quanto o Brasil, como que eu já falei, tem a liberdade de escolha, logo as pessoas, às vezes você está no mesmo nível escolar e você tem ali pessoas fazendo, por exemplo, a minha filha estava lá na middle school, estava fazendo álgebra avançada e alguns coleguinhas delas estavam na álgebra básica. Então, é possível você avançar, isso estimula muito os alunos, faz com que eles queiram dar o seu melhor. E você está sempre em turmas de acordo com o seu nível, o que também dá suporte para as pessoas que têm mais dificuldade em determinadas áreas. O que vai fazer com que lá na frente, esse aluno que puxou matéria, que foi indo no seu nível, e ele tem condição, ele começa a puxar, inclusive, o college, né, ou a universidade. Hoje, minha filha está faltando 2 anos para formar no high school, e ela já está fazendo do enroll, que é entrar também na universidade. Então, começa a fazer matérias da universidade. Quais as vantagens disso? Você não paga por essas matérias que já são da universidade, você pode adiantar até 2 anos, né, da universidade, fazendo junto com o high school. Então, isso estimula muito eles, tá? O outro ponto, tem várias consequências na faculdade, né? Uma delas é a existência de classes remedial, ou seja, se você já estudou aquelas matérias, já puxou, lá na frente, aquela matéria que é obrigatória na universidade, você já domina aquilo, tá fácil, tá easy, como eles falam. Então, isso faz com que os alunos aproveitem muito mais as matérias core da universidade, as matérias que são realmente do curso, do foco, porque aqui também, como no Brasil, a gente tem lá as matérias básicas no início de qualquer curso, e eles trabalham com crédito, né? Então, o que é esse crédito? É quantas matérias subjectam você faz em determinado período para você concluir aquela grade escolar, para você se graduar naquele curso que você escolheu. Então, por exemplo, a minha filha Letícia fazia engenharia na UCF, que é a Universidade Central da Flórida. Ela teve que fazer, então todos os alunos, cada estado tem aí as suas regras, tem que fazer determinados números de crédito, que eles chamam de educação generalizada, geral. Minha filha faz engenharia e ela precisou fazer aula de educação política, economia, aula de inglês, tá? Comunicação. Então, são aulas geral que ela precisou fazer, que todos os alunos precisam fazer, e aí eles escolhem ali dentro daquele pool, né, de oportunidades, de opções, porque eles querem mais do que formar um engenheiro, um médico, formar um cidadão, que tenha essa visão geral de coisas que são importantes para o indivíduo dentro de uma sociedade. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eles focam muito é na escrita acadêmica, né? Então, eles tomam muito cuidado, eles exigem muito a produção acadêmica. Então, desde o início, inclusive na middle school, na high school, já se cobra muito writing, muita escrita, muita redação, muita interpretação de texto, e na universidade mais ainda. Então, em média, um aluno da universidade faz várias redações, vamos dizer assim, que são os essays, com 4, 5, 6 páginas digitadas, né? Isso é normal para um aluno acadêmico. E essas redações, esses artigos, eles precisam ser referenciados, citações, né? Os papers, né? Como eles chamam, os nossos artigos científicos. Então, e é uma escrita acadêmica. Tanto é que isso se reflete na produção acadêmica, né? As grandes universidades estão aqui nos Estados Unidos, prêmios Nobel e toda a produção científica, né, por ser inglês, já é a mais lida do mundo, e por também esse cuidado acadêmico na produção científica que eles têm aqui e prezam, né? Então, é muito importante, né? Outra coisa, a história americana. Os alunos precisam conhecer a história americana, precisam conhecer a legislação, precisam entender da cidadania. Então, eles reforçam isso desde lá do elementor, do kindergarten, conforme o nível de maturidade, eles vão trabalhando isso. A parte de ser patriota, de conhecer as suas leis, de entender os seus direitos como cidadão. Então, a cidadania é reforçada e estimulada. Isso, para mim,
faz uma grande diferença no nível de consciência. Outra coisa, eles estimulam o pensamento crítico, a capacidade de resolver problemas. Então, as crianças, desde pequenininhas, são estimuladas a fazer aulas do que eles chamam aqui critical thinking, né? Que é pensamento crítico, para você aprender, responder, fazer perguntas, não ficar passivo. Então, realmente ensina a pensar. Isso é uma grande diferença entre a educação no Brasil e a educação nos Estados Unidos.